Olá, amigos da TVL, está começando mais um programa Nossa Gente. A minha convidada hoje é a dona Rita Bubeck. Prazer tê-la aqui no nosso programa, dona Rita. Igualmente, obrigada por me convidarem e acho que isso vai ser uma coisa bem interessante também. Vamos falar um pouquinho da sua história de vida nesses próximos 30 minutos. A senhora é nascida aqui em Blumenau, né? Sim, eu sou nascida em Pomerode, mas vivi a vida toda na região do Texto Salto e para mim foi um lugar lindo, maravilhoso e continua sendo, né? Pois é, praticamente divisa Blumenau-Pomerode, sim, né? Sim, quase na divisa. A 1 quilômetro da divisa a gente morava. Uma região tradicional que, de certa maneira, ainda conserva um pouco os traços dos imigrantes, né? Conserva. Hoje mudou bastante, os antigos já se foram e muitos jovens mudaram também, questão de emprego, etc., mas continua uma região muito legal para se morar. E de que família a senhora é, dona Rita? Eu sou de família Baimes. Tem poucos da família, ainda temos alguns membros espalhados por Blumenau, mas já parentes mais longínquos, né? E por parte de mãe? Findais. Por parte de mãe é Findais. Também meu bisavô veio da Alemanha, né? O bisavô. E a senhora se criou, estudou naquela região mesmo? Sim. Na Quintino Bocaiúva, nossos filhos, inclusive, começaram lá, depois é que vieram para o centro. Todos estudaram lá, começaram o primário lá. E a Karsten? Tem uma relação forte com o bairro, Tem, eu trabalhei na Karsten por quase 10 anos e trabalhei no escritório da Karsten, foi uma época muito boa. A senhora começou a trabalhar com que idade? Eu tinha 14 anos, eu estudava meio período e meio período eu já estava sentada na mesa da Karsten, do escritório. Naquela época a gente começava cedo, né? Começava. É porque a gente estudava e ao mesmo tempo meio período eu já trabalhava. Eu falei a gente porque eu sou de uma geração um pouco mais nova que a senhora, mas também comecei lá pelos 14, 15 anos, né? Sim, era isso. Era o quê? Era uma cultura de se começar a trabalhar cedo, necessidade de ajudar a família? Como é que era? Não sei nem se era necessidade, mas era uma coisa, era óbvio. Era óbvio que a gente estudava e daí já começava a trabalhar, a gente ficava feliz em poder trabalhar e aquilo foi muito normal, sabe? A senhora também era do tempo em que ganhava dinheirinho e levava para casa para entregar para o pai e para a mãe? Sim, eu sempre pude ficar com dinheirinho, teve essa. Mas eu me lembro muito bem que o meu primeiro salário foram 5 cruzeiros. Olha só. Porque eu trabalhava só meio período, né? Então, assim, foram 5 cruzeiros o primeiro salário. A senhora disse que ficou muito tempo lá, então, na Karsten, a senhora exerceu várias atividades? Sim, eu comecei como praticamente estafeta na seção de faturamento, depois eu fui para a secretária do contador, e mais tarde o senhor que fazia as relações humanas, hoje seria o RH, na época ele pediu demissão, aí eu fui convidada para assumir essa sessão. A gente sabe, quem nos assiste também, da importância da Karsten, né? Sim. E a senhora, como é que define essa empresa, por ter trabalhado lá, por ter acompanhado boa parte da história da empresa? Para nós a Karsten era tudo o que tinha lá no bairro, né? A Karsten ajudava a igreja, a Karsten ajudava os caceteiros, a Karsten fazia tudo, né? E a gente se sentia muito feliz por trabalhar lá. Mudou um pouco hoje os jovens querem ir para fora, etc e tal. Mas na nossa época foi assim, o destino era, vou trabalhar na Karsten, né? E depois da Karsten, qual foi o próximo passo? Aí eu casei e quando eu estava grávida do primeiro filho, eu parei de trabalhar. Na época ainda não era assim como hoje, que a mulher grávida trabalhava até o final, né? Então eu parei de trabalhar, aí eu tive os filhos, eu criei meus 3 filhos
Depois disso, a gente comprou uma lojinha na Rua 15, eu tinha uma loja de artesanato, presentes, por uns 4 anos. Aí vieram as grandes enchentes de 83 e 84, a gente perdeu praticamente tudo, aí vendemos a loja. Pois é, quem é que não foi atingido, né, em Sim, grande escala, grande escala naquelas foi. enchentes, porque foi um ano e depois ela voltou em 84. A de 83 eu acho que foi pior ainda que 84, porque 84 a gente já tinha mais uma noção, mas de 83 foi muito forte. Surpreendeu muita gente. Surpreendeu. Pois é, e a senhora conheceu como e onde o Manfredo? Conheci lá no Texto Salto mesmo. Ele tinha vindo de Joinville, ele tinha trabalhado em Joinville. As nossas famílias já se conheciam, meus avós e os pais dele eram amigos. Meus pais também conheciam a família dele. E a gente se conheceu, ele vinha fazer pedido, era bem cômico, porque a gente não fazia só no escritório um serviço. Por exemplo, eu pedia saldo de banco, fazia os pedidos dos produtos químicos, uma porção de atividade. Aí ele vinha trazer o pedido, eu fazia o pedido, e assim foi, a coisa foi andando, até que em 64, então, a gente casou. E estamos até hoje. Já passaram de 50 anos, bodas de ouro, tudo? 53 anos nós fizemos de casados, sim. Nós namoramos durante 6 anos. Até que demorou para a época, não era tão demorado. Demorou porque assim, a gente começou a construir a nossa casa. E quando a casa ficou pronta, a gente resolveu casar. Que bacana. Então foram 3 filhos, né? 3. E hoje já são quantos netos? Nós temos 6 netos. Dobrou, né? Dobrou. Que legal. 3 filhos e 6 netos. Bacana. Bom, a senhora trabalhou na Karsten, na lojinha, trabalhou no Banco de Olhos também, né? Sim, o Banco de Olhos era uma entidade filantrópica. Então, eu fui 12 anos a presidente do Banco de Olhos. A gente fez, nesses 12 anos, 256 transplantes de córnea. Foi uma época muito boa, era quase que aqui uma novidade, mas pelo incentivo de alguns oftalmologistas de Blumenau, a gente montou uma estrutura, nós éramos em 12 voluntários, era tudo sem fins lucrativos, a única coisa que a gente fazia 1 a 2 eventos por ano para angariar fundos e conseguir pagar o material, né? Porque as cirurgias a gente trazia a córnea pronta para o transplante. Aí, dali para frente, a cirurgia, sei que os médicos acabaram fazendo algumas até gratuitamente, né? Para atender as pessoas que necessitadas. Foi uma época muito boa de, assim, eu diria, de poder ajudar o próximo, sabe? E quem eram esses médicos? Vamos falar dos pioneiros, assim. Os pioneiros eram o Botelho, o Fernando e a Sandra. O Roberto von Hertwig foi o que... Ele era do nosso Rotary e ele dizia, Rita, vamos fazer o Banco de Olhos. E foi. Aí depois veio o Dr. Miller, veio o Dr. Setter, também colaboraram. Todos conhecidos, né? Conhecidíssimos, aliás. Conhecidíssimos, todos conhecidíssimos. A gente fazia uma reunião mensal, marcava o que tinha, o que não tinha que fazer. Foi uma época muito gratificante, sabe? A senhora falou do Rotary e foi também rotariana por muito tempo. Sim, né? nós somos, meu marido é um dos fundadores do nosso Rotary em 81. O Rotary Hermann Blumenau, nós estamos lá até hoje, né? Ainda estão lá. Ainda estamos lá. Mais uma ação social, né? Mais um trabalho. Também um trabalho social. O nosso Rotary faz muita coisa. Faz muita coisa. Atende, assim, a diversos setores, né? Muito bom. É necessário, né? É necessário. E depois também que eu parei com isso, a gente ficou no voluntariado. Eu estou na Casa da Amizade, que são as mulheres dos rotarianos. Eu estou na Casa da Amizade desde 81. A gente faz um grande trabalho. Eu já fui presidente também da Casa da Amizade.
sempre trabalhei como voluntária, claro, na igreja. Aos 14 anos eu já tinha a escolinha dominical, eu já lecionava. Depois, Manfredo e eu, como namorados, criamos o grupo da juventude, tivemos uma juventude bastante ativa. E eu fui 19 anos presidente da OASE, do grupo da igreja, né? Uma vez 10 anos e uma vez 9. Então, e continua também até hoje participando. Eu falei que é necessário esse tipo de trabalho social, de envolvimento. Ele dá o resultado para quem precisa, e às vezes são pessoas que precisam muito dessa contribuição, mas dá a satisfação de fazer esse trabalho, de ajudar o próximo, né? Dá. A satisfação é isso, porque você faz nunca esperando, eu nunca esperei um retorno algum, sabe? Mas é gratificante quando, de repente, você, depois de tanto tempo, diz, mas isso aí ajudou fulano, ajudou Beltrano. Então, é uma coisa muito boa. Eu adoro. Faz bem para a alma, para o íntimo da gente. Faz bem para o íntimo da gente. A gente, eu penso assim, você pode dar um pouquinho de si, né, para ajudar outras pessoas. Eu acho isso fantástico. A senhora lembrou bem do Oásis, né, que é um grupo tradicional. Ordem de Senhoras Evangélicas, sim. E aí eu queria entrar na questão do coral também. Né? Sim, é verdade, eu nem me lembrei. Eu participei do coral do Texto Salto desde os 15 anos. E cantei lá até 4 anos atrás, depois eu mudei para o centro, e aí à noite era meio complicado voltar sozinho, eu parei de cantar. E cantei no coral misto do 25 de julho, inclusive nós fomos dos fundadores também do coral do 25 de julho. E depois disso também parei em função de ir para cá e para lá à noite, e canto até hoje no coral da Casa da Amizade. Pois é, mas tem um diferencial do gênero musical. Lá na igreja a gente, né? Sim. Tem aquele foco da música da igreja, né? Sim. Mas o nosso coral não era só coral de igreja. Então, assim, a gente cantava música brasileira, cantava muita música em alemão, cantava música sacra. Era um mix de repertório. O repertório era bom e grande. Era bom e grande. A gente chegou a viajar diversas vezes também com os corais, né? A gente antigamente tinha podia fazer isso, que hoje já se tornou mais difícil. A gente chegava a viajar uma semana, fazia 4, 5 concertos durante a viagem. Era muito legal. E qual a música, assim, cantando ou fazendo parte do coral, te marcou? Ou aquela música que a gente traz de berço lá de criança, que tem alguma coisa que identifica? São diversas, porque na minha casa, desde pequeno, a mãe cantava com a gente. Minha mãe cantou em coral 70 anos. Então a música está no sangue, né? Aí a família do Manfredo, quando ele ficou junto com a família, também é musical. Então temos assim... os dois, e todos os nossos filhos, os 3, são ligados à música. Inclusive já dois netos, ou 3, aliás, que estão também ligados à música, tocando violão, né? O pequenininho de 5 anos da Marion já está na aulinha de música também. Então, eu acho que é legal. Influência boa, influência positiva. já, isso vem, para ele já vem de berço, né? Que bacana. Essa influência. Dona Rita, vamos tomar uma aguinha e aí a gente faz o intervalo, depois vamos retornar, porque a conversa tá boa, a história tá me agradando, mas segura um pouquinho aí que eu preciso chamar o intervalo. Tá bom. Pode ser assim? Pode ser. Rita Bubeck é a minha entrevistada hoje no programa Nossa Gente. Nós vamos fazer um breve intervalo. Fique ligado porque logo, logo estaremos de volta. Até já. As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual.
Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida, é isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. Estamos de volta na sequência do programa Nossa Gente. Hoje a minha entrevistada é a dona Rita Bubeck. A gente falou muito sobre atividades que a senhora exerceu, né? Alguns trabalhos voluntários de cunho social. Agora eu gostaria de falar um pouquinho. A senhora já abordou a família, tem 3 filhos e 6 netos, né? Sim, sim. A senhora é muito família, eu percebi nessa prosa. Sim, é bastante. A gente reúne constantemente a família, a gente tem um bom relacionamento. Isso eu agradeço a Deus todo dia, que a gente tem essa convivência muito legal, sabe? Eu imagino como é o comportamento da vovó com os netinhos. Eles vêm, aí, vovó, você faz aquela carne, vovó, você faz aquilo que eu gosto que a avó faz, então a avó faz. Por enquanto eu estou bem, eu posso fazer, então a gente sempre se encontra. É muito bom. E a senhora atende esses pedidos dos netos assim como era com os filhos lá atrás? Ou... Sim, eu atendo. Hoje eu diria até mais os netos que na época porque é os filhos. Da natureza, né? É verdade, é verdade. E eles hoje já estão adultos, né? Praticamente só tem um pequenininho. A menor tinha 15 anos, agora tem o pequeno de 5, né? E, inclusive hoje meu neto está fazendo 20 anos, o mais velho. Que bacana. A senhora falou da Marion e falamos da música, da cultura, enfim. Ela também é bem envolvida nas questões culturais, inclusive chegou a ser presidente da Fundação Cultural de Blumenau, né? Sim. Ela seguiu os passos do pai, que também foi presidente, né? Na época foi secretário, presidente da Fundação, secretário do esporte... Secretário de Turismo. Turismo, esporte e cultura. Na época era junto, não tinha como agora. E quando a Marion foi convidada, ela disse, pai, o que eu faço? Vou? O pai disse, vai. Então eu tenho um exemplo, tenho alguém que possa me orientar, e ela foi bem sucedida. O Manfredo também chegou a ser vereador, né? Sim, ele foi vereador e 2 dias depois, se não me engano, ele foi empossado como secretário de turismo. Empresário, né? Era o homem da Bermo aqui. Da Bermo, na época, aí ele ficou 2 anos, eu acho 2 anos, e aí voltou para a vereança. Bacana. A gente falou dos 50 anos, né? Fizeram uma festa bonita, grande? Fizemos uma festa menor e fizemos um passeio com as crianças. Fizemos uma viagem com os filhos e os netos. E fizemos uma festa bastante familiar. Pois é, eu falei dessa questão familiar porque a senhora tem um netinho de 5 anos para falar do mais jovem. Sim. E aí tem os outros, os filhos, criados, adultos. E a senhora ainda tem a companhia da mãe, cuida dela no alto dos 96. Ela vai fazer em janeiro, 96. Né? É verdade. Não, a mamãe mora na casa dela, ainda ela tem uma cuidadora, mas quando ela está de folga, ou de vez em quando, ela passa uns dias aqui com a gente, então, né? Tem essa parte ainda também que a gente cuida, né? Mas olha só, a senhora tem ali uma pessoa, né, de uma certa idade, de um lado, e do outro o netinho bem mais jovem. Bem jovem. Olha que diferente. É uma mistura boa, sabe? E a senhora se adapta bem? Sim. Eu sou muito, assim, eu me adapto muito fácil a tudo que acontece, eu me adapto fácil. A senhora falou da viagem, né, dos 50 anos de comemoração do Bodas de Ouro, né? Sim. A senhora e o marido viajaram muito, né? Viajamos bastante. Eu acho que hoje nós dissemos que é uma recompensa pelo nosso trabalho, porque a gente realmente trabalhamos arduamente, sempre bem esticadinho, nunca demos um passo maior do que a gente poderia, mas trabalhamos muito, então hoje a gente está colhendo os frutos. Eu sempre digo, nós semeamos em todos os lados da cultura, na igreja, em todos, no profissional, e hoje estamos colhendo esses frutos, né? Viagens para a Alemanha, para onde mais?
A Alemanha, já viajamos bastante. Já fomos a Israel, já fomos a Jordânia, já fomos a Alemanha, Itália, Áustria, Suíça, Suécia. E o que a senhora gosta de visitar nessas viagens? Ai, nós temos muitos contatos, então o negócio é muito bom quando você vai num lugar e tem contato, porque você vive diferente do que se você vai como turista, só turista. Porque aí você vai hotel, loja, restaurante. E quando você tem conhecidos, a gente tem uma vivência diferente, você vive o dia a dia das pessoas lá fora também. E tem esse fator que nós recebemos muitas visitas, constantemente nós temos visitas. A senhora então gosta de receber visitas? Sempre. A nossa casa, eu sei que no Texto Salto a vizinhança falava que era o Hotel Bubeck, sabe? Então, assim, a gente recebe muita visita, porque na época de secretário do Manfredo, a gente recebia as bandas do Oktoberfest. Eu cheguei a cozinhar para 80 pessoas. Olha só. Todo o pessoal vinha lá em casa. Então, hoje, dessas bandas, depois de tantos anos, ficou uma amizade muito, muito sincera. Porque é uma amizade que não visa lucro, que não visa coisa nenhuma. É realmente uma amizade pura. Então, até hoje, o pessoal vem, nos visita. Recentemente, também tivemos na Alemanha e fomos recebidos numa festa. O pessoal recebe a gente muito legal. E aí você tem a vivência do dia a dia das pessoas. Aquilo para nós é interessante. Não é só ir comprar. Comprar já não é... A gente não tem necessidade. O bom disso tudo é que a gente constrói amizades, né? Sim, sim. E essas relações que fazem bem. São. E são amizades assim que, nossa, maravilhosas. Né? A gente curte muito essa parte. No trabalho mesmo, o que mais te marcou parece foi a passagem lá pela Karsten. Sim, foi. Isso e quando eu tinha loja, né, na Rua 15, né, o comércio. Me chamou a atenção porque lá na Karsten a senhora fez um pouco de tudo, né? Sim, aquilo foi uma época muito boa, muito boa. A gente tinha boas amizades lá, as meninas que trabalhavam no escritório era tudo do bairro, então era muito legal. A senhora é parecida um pouco com a minha mãe, que tem aquele hábito de guardar, né, algumas coisas. Por exemplo, algumas toalhas lá do teu tempo de trabalho que a senhora comprou, ganhou na Karsten. Sim, eu tenho bastante coisa guardada, principalmente lá na minha casa, muita coisa guardada, muita. E eu tenho algumas relíquias também aqui. Por exemplo, a minha sogra ganhou nas bodas de ouro, a sogra e o sogro, um vaso ofertado pelo coral com um negócio dourado, etc. e tal. E quando eles faleceram, eu recebi esse vaso. A minha mãe e meus pais também fizeram boda de ouro. Também ganhou um vaso. A mesma coisa, eu recebi o vaso da minha mãe. Então, assim, eu guardo isso com muito carinho. Eu tenho a gaita de boca que era do meu sogro. O Manfredo recebeu do primo na Alemanha a Bíblia que a minha sogra ganhou no dia da confirmação na Alemanha, em 1912. Mas esse é um gesto que preserva a história da família. E isto eu guardo como uma joia. Ela está ali na vitrine, na entrada, está lá a Bíblia da minha sogra, editada em 1910, que a minha sogra recebeu em 1912. Então, assim, eu dou muito valor essas coisas que a gente tem recebido dos anos passados, né? Vamos voltar um pouquinho lá na tua juventude. Eu quero imaginar aqui, e eu acho que os mais jovens que nos assistem também estão curiosos, né? Quem é da tua época vai só relembrar. Como é que era o dia a dia de uma moça de 18, 20 anos? Era Além trabalhar... do trabalho de escola. A gente trabalhava aos 18 anos, a gente trabalhava. De noite chegava em casa, geralmente ajudava a mãe ainda. Meu sogro e minha sogra eram muito ligados ao teatro, ao concerto. Como o Manfredo era o menor da família, ele era o motorista dos pais. Então, eu ia muito com ele, sabe? Chegava de noite em casa, arrumava ligeirinho, vinha para o centro aqui para um concerto, para um teatro. Era muito, muito bom.
Depois a gente ia de tarde, por exemplo, tinha as domingueiras, as famosas, né? E tinha os bailes também que a gente ia bastante. Onde é que era o point da juventude na época? O point mesmo, a gente saía bastante com os pais e não era assim, era o Clube Juventus na época. E tinha o Cacetiro também, né? Já do Texto Salto. Mas não tinha uma padaria, um lugar para tomar um café? Não, até aqui que... Não, a gente não fazia isso muito, não. Fazia em casa? Fazia em casa. Café, o que era servido no café? Cuca, né? Cuca. As famosas cucas, né? As famosas cucas feitas em casa. Eu me lembro quando eu era na época de escola, a mãe fazia as cucas em casa, mas não era aquilo. Aí vinha o padeiro domingo de manhã com uma carrocinha e a gente ganhava uma moeda, a gente levantava às 6 horas da manhã para esperar o padeiro trazer aquele pedacinho de cuca que era da padaria, que é diferente da mãe. Interessante. Era bem interessante isso. E por falar em diferente, fala da roupa, né? O que era a moda lá na fase de jovem da senhora? O que era a moda? Eu estou falando do quê? 50 anos atrás? 55? 50, 60. Por aí? A gente usava vestidinho mais compridinho, né? Mas usava assim uma roupa bem normalzinha. Era comum para todo mundo assim? Eu acho que sim. A gente não tinha grandes luxos, não. Pois fazia unha em casa ou ia para o salão? Tinha salão na época para arrumar o cabelo, por exemplo? Tinha, para arrumar o cabelo tinha. Mas a gente não ia muito, não. A gente não ia muito, não. Só quando era uma festa. Aí a gente ia casamento, um baile especial, aí a gente fazia uma roupinha nova. E eu me lembro de uma passagem, hoje se usa muito preto. E na época não era comum. E eu achava aquilo lindo. Aí um dia eu mandei fazer um vestido preto para uma festa com uma baita rosa vermelha. Aí foi o comentário do teu vestido preto. No próximo baile tinha meia dúzia de vestido preto. E aí no bairro começou a entrar essa coisa de usar vestido preto, sabe? Foi muito interessante. A senhora tem saudade daquela época? Os tempos mudaram, lógico. Os tempos mudaram e eu acho legal a mudança, mas a gente lembra com uma certa saudade, sim. Porque era tudo tudo era tão fácil, né? E difícil ao mesmo tempo também, né? Difícil de um lado, mas tudo muito simples, né? O simples que era o bacana. O bacana. O simples que era bacana. Dona Rita, nós estamos aqui até com enfeite sobre a mesa, sua casa toda decorada, bonita. Aliás, a senhora está de parabéns. Obrigada. Como é que era ou foi nessa sua vida, né, do tempo de solteira, depois mais de 50 anos casada, convivendo com o marido, filhos, netos, essas épocas especiais como o Natal? Nós curtimos muito. Quando a gente cantava em coral, Manfredo, aliás, foi 25 anos maestro de coral. Então a gente participava, os filhos participavam, era concerto aqui, concerto ali. E a gente sempre, desde minha casa, a casa dos meus sogros, era a tradição fazer muita festa no Natal, sabe? E decorar a casa. Decorar a casa, o pinheirinho. Hoje a gente decora mais, na época a gente tinha menos coisas, né? Mas sempre foi para nós foi a festa máxima. O significado era o mesmo, né? O significado era o mesmo, é o mesmo até hoje, mas para nós era uma festa máxima do ano, era o Natal, sabe? Continua sendo. Continua sendo para nós. Dona Rita, muito obrigado, hein? De nada. Prazer em ter participado, espero ter agradado contando um pouquinho da minha vida. Ok. Rita Bubeck foi a nossa entrevistada no programa Nossa Gente. O programa está chegando ao fim. A você que nos assistiu, muito obrigado e eu te peço para que continue nos fazendo companhia. A todos um grande abraço e até a próxima.